produto biológico no tratamento de semente, ele vai trazer algum ganho no campo. Senão o produtor ele não vai pagar. É simples assim. Um outro ponto importante, fator externo, fator ambiental. Como que esse ativo, agora, considerando o cenário de tratamento de semente, ele vai se comportar em ambientes extremos? Então a gente tem muito exemplo aqui no Brasil de secas prolongadas, secas extremas, em outro ponto chuvas intensas. Como que esse ativo ele vai se comportar nesse cenário? Um outro ponto, a distribuição do ativo. Então vou dar um exemplo. Geralmente produtos à base de tricoderma, eles são formulados com conídeos. Conídeos, eles são extremamente hidrofóbicos. E o veículo que a gente usa para fazer o tratamento de semente é água. Então o primeiro ponto, a gente tem que cuidar que esse ativo ele seja bem distribuído nas sementes. Então aqui as tecnologias de formulação ela desempenham um papel extremamente importante. Isso daqui pode parecer bem estranho, mas o aspecto cosmético do tratamento de semente é extremamente importante. Imaginem vocês que a gente tem uma cauda de tratamento vermelha e de repente, vou usar o exemplo do tricoderma de novo, adiciono um produto que é um verde escuro. Essa semente ela vai ficar com uma cor muito estranha. E o produtor, ele presta muita atenção. Se o produtor gosta de uma semente colorida, ele gosta de uma semente com brilho. Então o aspecto cosmético é importante. Só que para o tratamento de semente, a gente tem que ter uma visão holística disso aqui. A gente não pode atingir um ponto desses desafios aqui, desses exemplos que eu trouxe e esquecer os outros. Então a gente tem que tentar olhar com uma forma integrada esses desafios. E quando a gente fala em tratamento de semente, hoje a gente tem algumas tecnologias que podem ser usadas, tá? A primeira delas é o que a gente chama de film coating, ou na literatura técnica, peliculização. A gente forma uma camada bem fina sobre a superfície da semente e a gente não muda o formato dela. E o tempo de processo é em segundos. Esse tipo de tecnologia ele é mais indicado para as grandes culturas, soja, milho, algodão, que aí são grandes volumes e a gente precisa dar vazão para esse tratamento. A segunda tecnologia, aí sim, a gente já começa a dar uma modificada ali no tamanho, no peso da semente, e a gente chama ela de incrustação. Só que a gente já fala de um tempo de processo na escala de minutos. E aí a aplicação muda. Aí esse tipo de aplicação a gente indica para as minor crops, que são cenoura, cebola, que são hortaliças que são plantadas em campo aberto. E a terceira, aí sim, aí aqui a gente já modifica o tamanho, o peso completamente das sementes, que é a pelletização. Dependendo do caso, a gente chega a aumentar o peso dessa semente até 200 vezes. Por exemplo, tabaco é um grande exemplo disso. A gente aumenta o peso dela em 200 vezes. E a gente já fala num tempo de processo na escala de horas. Então tem processo que chega a demorar 6 horas, por exemplo. E aí vocês me perguntam, Carlos, qual que é a melhor tecnologia para a gente aplicar? Para eu aplicar o meu biológico na semente? Carlos, eu tenho um produto excepcional aqui. Só que o meu mercado, foco é soja, mas eu só consigo aplicar ele via pelletização. Tecnicamente dá para fazer? Tecnicamente dá. Só que comercialmente é aplicável? Você imagina você colocar um processo desse de horas numa unidade de tratamento de soja. O que vai acontecer? Não vai dar certo. Então cada uma tem as suas vantagens e desvantagens. Então a gente precisa estudar cada caso como um caso único e aí sim a gente consegue direcionar essa tecnologia da melhor forma possível. Só que tem uma constante quando a gente fala de produtos biológicos para o tratamento de semente, que é produtos biológicos para tratamento de semente, eles têm que ser produtos mais concentrados, para a gente usar numa dose menor. De novo, lembrando que o produto biológico ele é parte de uma cauda de tratamento. Então, por exemplo, para a cultura da soja, a gente consegue aplicar líquido na superfície dessas sementes. São 6 ml que a gente consegue aplicar sem a adoção de outras tecnologias. Não é muito raro a gente receber casos de produtos biológicos que só o produto biológico ele é 3, 4 ml. O produtor ele não vai aplicar. Então, essa é a recomendação que a gente tem. Produto biológico para tratamento de semente, tenta concentrar para a gente usar numa dose menor, para ele não começar a brigar por espaço com os outros componentes que são, entre aspas, obrigatórios no tratamento de semente. E como que a gente avalia
os impactos que esses produtos, né, normalmente utilizados aí no tratamento de semente, ele vai ter nesses ativos biológicos. Então, atualmente a gente tem usado 2 micro-organismos como modelo, que é o Bradyrhizobia e o Trichoderma, porque realmente não dá para cobrir todas as variáveis que existem no mercado, né? Isso é praticamente impossível. E os métodos que a gente tem utilizado atualmente, unidades formadoras de colônia, microbiologia básica, não precisa de estrutura muito sofisticada para se realizar esses testes, germinação de conídeos, quando a gente está falando de ativos fúngicos no caso, o vigor de conídeos, aí depois eu vou explicar o porquê que a gente incluiu o vigor de conídeos nesse pipeline de testes, e obviamente dependendo aí do... acho que travou. Opa, agora voltou. Deixa eu só voltar aqui, pessoal. Passando a apresentação toda, né? Pessoal, acho que eu tô com algum problema técnico aqui. Agora voltou. Bom, como eu havia mencionado, né, eu vou explicar depois o porquê do vigor de conídeos, né, a gente fazer essa inclusão. E, obviamente, ele não quer passar. Vocês podem passar para mim, por favor? Bom, agora eu vou... Não, perfeito. E métodos adicionais aí dependendo aí, claro, do objetivo do nosso ensaio. Pode passar o próximo. Agora eu vou mostrar para vocês, pessoal, alguns resultados que a gente tem. E aqui é importante mencionar, o número em si ele é importante, tá? Mas quando a gente fala de biológico em tratamento de semente, muitas vezes o que a gente está observando no teste ele é importante também. Então o primeiro resultado que eu quero mostrar para vocês aqui é a parte de compatibilidade de produtos à base de cobalto e molibdênio frente ao Bradyrhizobia. Cobalto e molibdênio, ele é praticamente obrigatório no tratamento de semente de soja. Carlos, esses produtos são todos iguais, vamos pegar qualquer formulação lá e vamos mandar bala no tratamento de semente. Não é bem assim, tá? Quando a gente fala de biológico, a gente tem que ter a certeza da compatibilidade desses produtos. E o que a gente observa aqui, que dependendo do produto, a queda, a curva de sobrevivência dele, ela é mais aguda. E muitas vezes essa queda a gente não pega nos primeiros momentos ali da avaliação. Esse efeito vai começar a aparecer um pouco mais tarde. O que eu quero destacar aqui, pessoal? A queda na viabilidade ou na sobrevivência, ela vai acontecer. O objetivo nosso é o quê? Tentar reduzir esse estresse que esse ativo biológico ele vai sofrer na cadeia de tratamento de sementes, e aí com isso a gente tem um ganho lá no campo. Então, no caso aqui, qual produto a gente indicaria? Vamos pegar o produto 1, porque a curva de queda ela tá mais atenuada. Então, com isso a gente pode ter um ganho de sobrevivência lá na frente. Pode passar o próximo, por favor? Esse daqui também, ó, é um teste que a gente incluiu. O porquê? Isso aqui também é muito interessante. Nos testes de avaliação que a gente está fazendo com o Trichoderma, nesse caso aqui, a gente começou a observar que alguns produtos, obviamente dada aí as variações, né, ao longo do tempo, ele mantinha tanto o número de colônias quanto a porcentagem de conídeos viáveis meio que estável ao longo do tempo. Mas a gente começou a observar que tinha alguns produtos que o tubo germinativo do conídeo ele ia diminuindo ao longo do tempo. Então, com isso, a gente não conseguia gerar um número para isso. Então, a gente decidiu incluir esse método, que é o vigor de conídeos. Ele não é um método que a gente desenvolveu, tá? Ele é bem descrito na literatura, mas o modo como a gente faz, a gente desenvolveu um software internamente para fazer isso. Então ele usa análise de imagem e aí sim a gente consegue gerar um número para esse efeito que a gente está enxergando. E no gráfico de cima, a gente vê esse monte de variação ao longo do tempo. Carlos, mas essa variação ela está muito estranha, mas esse tipo de resultado ele já é esperado. O porquê? Os conídeos eles têm níveis de maturação diferentes. Então com isso um vai germinar mais rápido do que o outro.
Mas se a gente, por exemplo, usar uma ferramenta estatística, aqui nesse caso só um exemplo de calcular a área abaixo da curva, e rodar um teste de média, a gente consegue selecionar os produtos mais, vamos dizer assim, suaves do ponto de vista da microbiologia e os produtos que não afetam tanto o vigor dos conídeos. E aí, com isso, a gente também pode ter um ganho de eficiência lá no campo. De novo, quanto mais chance a gente tiver de ir reduzindo esse estresse ao longo da cadeia, melhor para a gente. A queda vai acontecer? Ela vai acontecer, mas a gente tem que tentar atenuar essa queda do máximo que a gente conseguir. Próximo para mim, por favor. Esse daqui também é um resultado bem interessante que a gente observou nos ensaios internos que a gente estava fazendo. O que a gente fez? A gente aplicou tricoderma numa semente de milho, né, via aplicação de tratamento industrial, e condicionou essa semente em duas situações diferentes. 10 minutos a 45 graus e 5 minutos a 50. O porquê? Por que a gente fez isso? Para tentar melhorar um pouco o processo de condicionamento dessas sementes. E o que a gente observou? Pode passar o próximo. Que muitas vezes não é a intensidade de uma variável. Nesse caso aqui a gente está falando de temperatura, mas poderia ser um químico ou qualquer outra condição. Mas o tempo de exposição que esse ativo biológico vai ficar frente a essa variável, que aí sim pode dar um problema lá na frente. Então o que a gente observou? Que é mais danoso para o biológico, para o ativo biológico, 10 minutos a 45 graus do que 5 minutos a 50. O porquê? O tempo de exposição foi maior. Então, o que eu quero dizer aqui é que é extremamente importante a gente incluir testes de longa duração. Aí a longa duração vai depender do cenário de cada um. Nos estudos de compatibilidade desses produtos com tratamento de semente, porque muitas vezes o efeito ele não vai aparecer nos primeiros dias, nas primeiras semanas, ele vai aparecer mais na frente. Muitas vezes o efeito negativo ele aparece quando a semente está para ir para o campo. E aí você não consegue mostrar o efeito benéfico que esse ativo biológico tem na semente. O próximo para mim, por favor. E uma coisa bem interessante que a gente observou também foi o quê? Conforme o ativo biológico ia perdendo a viabilidade, a porcentagem de germinação da semente aumentava. Isso a gente chama, né, no laboratório de hipercolonização. Então, de novo, o exemplo aqui é o tricoderma. O tricoderma ele é um saprófita na natureza. Se a gente joga uma dose muito alta no tratamento de semente, o que ele vai fazer? Ele vai degradar a semente. E aí com isso a gente tem perda de germinação. Então a dose desses ativos ela é extremamente importante. Então a gente observou, conforme a viabilidade diminuía, a germinação das sementes aumentava. O próximo para mim, por favor. Próximo. E consequentemente as taxas de emergência de sementes também aumentavam. Então é extremamente importante a gente incluir testes com uma duração um pouco maior no nosso looping de testes e também fazer essas observações. Próximo, por favor. Então, pessoal, quando a gente fala de aplicação de ativos biológicos no tratamento de sementes, quanto mais informação a gente conseguir, melhor vai ser a decisão da gente aprovar ou não o produto para seguir aí para a cadeia de tratamento de sementes. O porquê? Não tem padronização isso hoje. Então não tem uma padronização do quanto tem que sobreviver na semente, qual que é o teste que a gente tem que fazer, de que forma a gente tem que fazer. Então quanto mais informação a gente tiver, quanto mais dados a gente tiver, quanto maior for a observação que a gente fizer, melhor vai ser a nossa decisão. E aí com isso, obviamente, os efeitos lá no campo ele vai ser maior. Próximo, por favor. Então pessoal, a mensagem final que eu queria deixar para vocês é que não é só para tratamento de sementes, tá? Mas para a gente tornar a agricultura, não só brasileira como a global, mais sustentável, isso daqui, ó, a colaboração é a chave para o sucesso, tá? Então tem que haver uma colaboração entre as empresas que desenvolvem os produtos biológicos, as empresas que trabalham com tratamento de semente, as empresas que detêm o conhecimento de pulverização, por exemplo, porque com isso a gente consegue trazer mais e mais inovações e aí com isso a gente consegue melhorar cada vez mais a agricultura, não só brasileira quanto a global. Próximo, por favor. Eu deixo aqui os meus contatos, caso alguém tiver alguma dúvida ou querer conversar um pouco mais sobre esse assunto. E eu finalizo aqui, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês de novo. Agradecer muito aí a atenção de vocês.
a organização pelo convite e estou à disposição para as perguntas. Obrigado. Thank you very much. I think we have time for one quick question, if there's any. Okay. I guess, all right. Thank you. Oh, okay. I'm sorry, I didn't see that one. Alan da Laleman. Carlos, parabéns pela apresentação. Eu queria saber se você vê alguma diferença entre diferentes espécies de tricoderma ou até dentro da mesma espécie, diferente isolado com relação a vez de prateleira na semente. Uma excelente pergunta. Sim, a gente vê muita diferença. Tá? A gente tem alguns estudos, né? Eu não consegui trazer para vocês aqui hoje, mas atualmente a gente recebe muito produto, por exemplo, dando o exemplo, né, do tricoderma de novo, que ele é inicialmente desenvolvido para fazer uma aplicação via sulco ou via foliar, e aí ocorre uma tentativa de se aplicar isso no tratamento de semente. Muitas vezes ele não dá certo. Tá? E aí a gente pega um produto da mesma espécie, só que um produto desenvolvido exclusivamente para tratamento de semente. Aí o resultado ele é interessante. Então sim, tem muita variação entre espécie, isolado. Então a gente pega muita diferença da mesma espécie, isolados diferentes. A formulação para o tratamento de semente ela é chave, tá, pessoal? Então vai entrar no mercado de tratamento de sementes, tem que fazer uma formulação FS, tem que fazer uma formulação específica para tratamento de semente. Né? Então assim, a gente enxerga muita variação. Tem muita variação, principalmente de formulações, né? Então, o tricoderma ele tem um caso bastante emblemático, que geralmente produtos à base de conídeos de fungo em geral, ele tende a aumentar a viscosidade da cauda. E aí imagina, né, uma unidade de tratamento de sementes imensa,